Olá, tudo bem? Bom dia para quem estiver vendo de manhã, boa tarde para quem estiver vendo à tarde, boa noite para quem estiver vendo este vídeo à noite. Eu sou Lúcio Ortiz, advogado, professor, mestre em Planejamento e Análise de Políticas Públicas pelo Unesp Campus Franca e atualmente estou estudando o curso de MBA em Gestão de Projetos pela USP Campus de Piracicaba. Hoje vamos tratar sobre a democracia e o fundamentalismo. Não se esqueça, gente, de darem aquela like, comentarem e compartilharem para divulgar o nosso trabalho. Democracia. O que significa democracia? Democracia, gente, vem da palavra demos e kratia, ou seja, governo do povo, no seu significado lá da língua grega. Ela surgiu na Grécia Antiga, quando as pessoas se reuniam nas praças públicas em forma de assembleia para decidir os próprios rumos das cidades e estado, e elegiam também seus representantes, mas também conduziam os próprios negócios da cidade. Os romanos copiaram os gregos e fundaram a República Romana com um Senado romano, e que também elegiam seus magistrados. Após isso, houve também um período considerado também de democracia dos primeiros cristãos, antes de se corporificar como Igreja Católica Romana, em que os primeiros cristãos se reuniam também nas suas comunidades e elegiam seus diáconos, presbíteros e bispos, os dirigentes, a fim de conduzir o processo de evangelização e vivência em comunidade. Após esse período, nós vamos verificar, então, o sistema da democracia que nós conhecemos atualmente com a Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa, que derrubou o sistema de 3 estados que eram coordenados pelo rei, um sistema absolutista, monárquico, e o terceiro estado, que era composto pela grande maioria da população, burguesia, operários, camponeses, artesãos, e que instalou a República Francesa, que passou por 3 fases. Diante desse quadro, a Alemanha, quando se unificou também, fez a sua república, como também a Itália, quando se reunificou, em outros estados também. No Brasil, o que aconteceu? Na época do Brasil Colônia, havia a eleição dos edis, os antigos vereadores. Depois, no Brasil Império, foi feito um sistema democrático, apesar da tutela do imperador, com o poder moderador, que existia o congresso entre os liberais e os conservadores, até que surgiu o grupo dos republicanos, do Partido dos Republicanos, que culminaram com o movimento da abolição da escravatura e depois a proclamação da República. Veio a República Velha, ou denominada República Café com Leite, ou República dos Coronéis, em que havia o voto de cabresto, e que não foi uma democracia assim autêntica. Após isso veio o período Vargas, de 1930 a 1945, quando Vargas subiu ao poder, não aceitando a eleição de um governo democraticamente eleito. Veio a questão da Revolução Constitucionalista de 1932, e em 1934 fez a Constituição mediante Congresso, mas não atendeu os interesses de Vargas, quando em 1937 proclamou o Estado Novo, ou seja, uma ditadura no país, e fechou o Congresso Nacional. Terminado o período Vargas, voltou à democracia de 1946 a 1964, que estava-se ali procurando respeitar os direitos dos cidadãos, até que em 1964 houve a derrubada do presidente João Goulart, porque os militares e a elite brasileira estavam com medo de instalar o comunismo no Brasil por causa das reformas de base, a reforma agrária que estava sendo proposta pelo João Goulart. E aí veio o período obscuro da democracia brasileira, do regime militar. Havia as votações e existiam só 2 partidos, o MDB e o Arena, até que, a partir de 1979 a 1980, houve um processo e um movimento de redemocratização que culminou com a Constituição Federal de 1988, que nós vivemos até hoje, esse período da vigência da Constituição atual, do Estado Democrático de Direito, considerada também Constituição Cidadã. E que hoje, atualmente, o governo que se vive, ele está se pautando em fundamentalismo de extrema direita, ou seja,
né, de querer eliminar os seus oponentes ou quem o questione através de atitudes, digamos assim, tiranas ou de ameaça à imprensa, de fazer pronunciamentos tipo, vamos eliminar essa petralhada, como ele disse lá no Pará, né, que é uma coisa que não é uma atitude de um presidente da República. Ele falou isso em época de campanha, né? Então, é alguém que se aproxima muito do neofascismo, hoje considerado por cientistas políticos, e que ele é baseado no fundamentalismo. E o que é o fundamentalismo? É um sistema de pensamento ideológico em que o grupo, ou a pessoa, o líder, se considera o dono da verdade, o dono da razão de todo o sistema que ele quer controlar as pessoas e a sociedade. Para isso, o que ele faz? Né, diante dessa verdade que ele acha que é maior e não aceita nenhuma contestação e nenhum questionamento. Ele faz um ativismo desse fundamentalismo que se torna um fanatismo. O fanatismo é um ativismo do fundamentalismo em que as pessoas, baseadas nessa verdade, nesse sistema como ideal de sociedade, faz uma guerra, né, e uma perseguição aos oponentes, querendo eliminá-los, bani-los, expulsá-los do país, que seja, o que é um perigo para o nosso país, e que nós estamos vivendo de uma certa forma, né, quando acontecem as ameaças ao pessoal da esquerda, né, principalmente ao pessoal do PT, mas diz que a maioria todos são comunistas, não sabendo diferenciar o que é comunismo, socialismo, esquerda, social-democracia, né, e ameaça outros grupos também, né, tipo os quilombolas e os povos indígenas. E isso, gente, é muito preocupante. O fundamentalismo, ele tem esse sistema, né, de fazer com que as pessoas acreditem, né, e achem que seja como verdade, de uma forma de alienação. E essa alienação acontece quando não se admite outras vertentes da verdade ou outros nuances da própria verdade, quando se for ser estudada, no caso aí como uma ideologia política, e que não dá abertura, né, para a convivência humana e para a tolerância de quem pensa diferente. Leonardo Boff, ele diz lá no seu livro Fundamentalismo da Globalização ao Futuro da Humanidade, né, de que seu termo se tornou como acusação. O fundamentalista, ele diz que é sempre o outro e prefere ser considerado como radical, né, seja no campo religioso, econômico, político ou social. Ele diz que o nicho do fundamentalismo se encontra no protestantismo, né, a origem do fundamentalismo, né, foi cunhado em 1915, que depois se tornou ortodoxo, dogmático e rigoroso, com orientação contra o alavanche da modernização que era tomada da sociedade norte-americana, né. A tese dos fundamentalistas no âmbito religioso é afirmar a Bíblia como fundamento básico da fé cristã ao pé da letra, né. Esse é um problema do fundamentalismo, né, como diz aqui no seu livro Leonardo Boff, né, e que é muito literal a maneira de interpretar a Bíblia. Depois ele diz o seguinte, que o fundamentalismo militante ele é muito rigoroso, né, e toma um caminho de intolerância, né, e de guerra, né, é muito inflexível e particularmente ele procura ser, digamos assim, da linha de zelar pela família e pelos bons costumes, mas na verdade eles não aceitam outro tipo de pensamento que não seja o dele. Isso aqui ele está falando lá do fundamentalismo protestante, mas também tem o fundamentalismo católico, né, quando houve a restauração e a contra-reforma, né, e que o seu fundamentalismo doutrinário é bem representado no documento Dominus Iesus, do ano de 2000, né, do cardeal Joseph Ratzinger, né, Bento XVI. Né. Depois ele vai falar a respeito desses tipos de fundamentalismo que não é uma doutrina, mas uma forma de interpretar e viver a doutrina, né, ao pé da letra e assumir como norma de vida, querendo obrigar que os outros sigam essa verdade essencial, assim, por essas pessoas que se acham donas da verdade. Então, devemos ter muito cuidado com o fundamentalismo na nossa democracia que pode de repente acabar com a nossa própria democracia, né, tornar-se uma ditadura, né, quando se proclama muitas ideias fascistas, no caso que nós estamos vendo atualmente, ok?
Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção até agora e espero que tenha elucidado aí sobre a respeito da democracia e o fundamentalismo. E não se esqueça de dar um like, comentarem e divulgarem o nosso trabalho. Gratidão e namastê!